Olá, hoje eu irei falar sobre energia nos ecossistemas e cadeias alimentares. Para começar, é importante entender que esse termo ecossistemas é essencial para a ecologia. Ecologia é uma ciência que nos permite entender como os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o ambiente em que vivem. Então, nos níveis de organização em ecologia, o ecossistema representa o quê? O conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os bióticos são os seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Já os abióticos são as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. Em uma cadeia alimentar, os seres vivos e o meio ambiente transferem e trocam continuamente energia e matéria. É importante pensarmos na ideia de seres autotróficos e seres heterotróficos. Os seres autotróficos, como mostra no infográfico, são os capazes de sintetizar seu próprio alimento a partir de material inorgânico. Um bom exemplo de seres autotróficos são as plantas, pois elas são organismos fotossintetizantes, ou seja, por meio da fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento. Mas e aí, o que é a fotossíntese? Então, nesse processo, as plantas conseguem captar energia da luz solar por meio do pigmento verde, que elas têm a clorofila. Aí elas transformam essa energia em energia química, que fica armazenada nas moléculas orgânicas. Como produto da fotossíntese, há também a formação de gás oxigênio. É importante frisar que não só organismos fotossintetizantes, como também os quimiosintetizantes são considerados autotróficos. Pensando nessa relação entre seres autotróficos e heterotróficos, ou seja, entre os que produzem e os que consomem, é interessante frisar a ideia de cadeia alimentar, pois a cadeia alimentar é justamente a relação de alimentação em que mostra justamente o fluxo unidirecional de energia e nutrientes, como visto na figura acima, em que as setas estão voltadas para o consumidor e quem está no primeiro nível trófico são justamente os produtores, no caso as plantas. E nesse ecossistema terrestre, que a imagem representa, é um esquema em que as setas mostram um sentido de transferência da matéria e energia. Então, a cadeia alimentar justamente mostra essa sequência em que um ser vivo serve para o outro garantir a sobrevivência dele. Enquanto isso, a cadeia alimentar aponta o funcionamento do ecossistema como um todo, em que o mesmo organismo pode se alimentar de formas totalmente diferentes, ocupando níveis tróficos e compondo cadeias totalmente diferenciadas entre si. Com relação às pirâmides ecológicas, destaca-se os três tipos: a pirâmide de energia, a pirâmide de números e a pirâmide de biomassa. A de energia indica a produtividade do ecossistema, considerando sempre o tempo, como destaca o infográfico. E surge uma pergunta: por que nas pirâmides de energia a quantidade diminui ao passar de um nível trófico para o outro? A energia solar, quando captada pelos produtores, no caso, um bom exemplo são as plantas, vai se dissipando ao longo das cadeias alimentares sob a forma de calor. E o calor é um tipo de energia que não é utilizável pelos seres vivos. Então, à medida que essa energia é dissipada pelo ecossistema, ocorre uma permanente compensação com a utilização de energia solar fixada pelos produtores, passando depois através de todos os outros elementos vivos do ecossistema. Já a pirâmide de números indica a quantidade de organismo que há em cada nível trófico, enquanto a de biomassa é construída a partir da avaliação das biomassas nos níveis tróficos de uma cadeia.